Uma boa tarde a todos e a todas. É um prazer aqui recebê-los na visita. E a ideia é conversar exatamente, né, do papel da ciência, pensar qual é o papel da ciência no nosso futuro. Né? Eu tenho certeza aqui que pensar no futuro é uma coisa importante para todos aqui. Né? E a ideia básica que eu queria defender é que sem ciência, sem razão, sem a descoberta de novas tecnologias, nós não vamos ter nenhum futuro. É bem interessante que hoje a gente poderia reconhecer que a gente vive uma época no meio muito estranha, né? Uma época paradoxal. A gente está em pleno século XXI, muitas descobertas na ciência, medicina extremamente avançada, com cirurgias complexas, tratamento de câncer, né? Vacinas, e agora na pandemia a gente conseguiu controlar, né? Depois de 2 anos da pandemia, mas exatamente com muita ciência e tecnologia, através de vacinação, descoberta da vacina. Mas, por outro lado, né, então, desenvolvimento nos transportes, hoje a gente usa o computador, o celular, faz praticamente qualquer operação. Né? Há pouco tempo atrás a gente não tinha essa capacidade tecnológica. Mas, por outro lado, vejam bem, parece que cresce muito o negacionismo, que a gente chama, ou obscurantismo. Né? Uma certa tendência de duvidar de algumas coisas que para nós já estava tudo muito claro. Né? Por exemplo, como assim? Tem gente que vai dizer a Terra não é geóide, né? A Terra é plana, a Terra, né? É o centro do universo. Não, isso do ponto de vista científico parece que a gente já tinha superado. Mas, digamos assim, né? Hoje isso volta com força total. Veja, por exemplo, os movimentos anti-vacina, não só no Brasil, no mundo inteiro. Antes mesmo da pandemia de Covid-19, tinha um grupo grande, ainda existe, dizendo que as vacinas fazem mal, né? E que não deveríamos tomar vacinas. Com isso, vejam só o que já aconteceu. Algumas doenças que estavam controladas, ou já quase erradicadas, voltaram com força total. Poliomielite é já não era mais um problema no Brasil, em uma grande parte do mundo, hoje já volta a ser. Sarampo, da mesma maneira, né? Negacionismo das mudanças climáticas, da mesma forma. Muita gente vai dizer, não existe aquecimento global, não existe mudanças climáticas. Mas veja, os dados científicos, se a gente for considerar a maior parte dos artigos publicados sobre o assunto, eu até dou um dado aqui, de 13,9 mil artigos, de 91 a 2012, só 24% negaram o aquecimento global. Mas isso não impediu e não impede que saia muita fake news a respeito disso. Né? Então, movimento terraplanista, movimento criacionista, né? Movimentos antidemocráticos. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos, quando o Trump perdeu a eleição, fizeram a invasão no parlamento, no Capitólio, e também o próprio negacionismo da pandemia. A gente deve ter acompanhado aqui no Brasil o que aconteceu, muita gente negando que a pandemia existisse, ou mesmo na Alemanha, na Espanha, França, países que nós consideramos, né, países de primeiro mundo. Então, pessoal, a minha ideia aqui é dizer assim, nós temos um antídoto para isso. E o antídoto já é bastante conhecido. É investir na razão, na ciência, na ideia de progresso, com a defesa dos valores humanos. Isso a gente conhece por um movimento chamado movimento iluminista, que exatamente defendeu isso desde o século XVIII, que a gente deveria acreditar no poder da nossa razão para resolver os nossos problemas. E aí dá exatamente essa ideia. Veja que, a partir do século XVIII, o que a gente passou a ter? Medicina baseada em evidências científicas. Então, hoje nós temos vacinas para tratar doenças, temos penicilina, medicamentos complexos, cirurgias complexas que a gente pode fazer para resolver problemas. Meios de comunicação muito mais eficientes. No século XVIII, a gente tinha que andar a cavalo, por exemplo. Hoje nós temos meios de transporte como automóvel, trem, aviões. Vamos fazer viagens ao espaço. Cada vez mais nós estamos aí desafiando limites, digamos assim. A educação e a saúde também estão muito mais acessíveis às pessoas. Hoje, praticamente, já é um grupo muito pequeno de pessoas que vão ser analfabetas. Então, parece que tem um acesso mais democrático à educação e à saúde, também governos baseados na democracia, o Estado de Direito, economia de bem-estar social, as relações internacionais, de forma geral, já não são mais baseadas na guerra. Aí tem as exceções, claro, por exemplo, Rússia invadindo a Ucrânia,
Mas essas são exceções. Se nós formos considerar em termos de estatística, até o século XVIII, praticamente todos os países do mundo viviam em guerra. Hoje, uma pequena porcentagem de países vão querer resolver os problemas com guerra, porque hoje nós temos a ONU, tratados internacionais. Eu estou dizendo que todos esses avanços foram possibilitados pelo investimento na ciência, né? Pelo acreditar na nossa capacidade racional para enfrentar problemas. Deixa eu apresentar alguns dados aqui, que de repente são interessantes, né? Para a gente ver o valor da ciência na nossa vida. Expectativa de vida. Hoje, expectativa de vida é mais ou menos 71,4, né? Isso ao mundo, esse dado é de 2015. Mas não mudou muito, vamos dizer que vá a 72 a expectativa de vida. Mas no século XVIII, então, né, aqui 200 anos, 2 séculos de diferença, a expectativa de vida era só de 29 anos. A gente sai de uma expectativa de vida de 29 anos para uma expectativa de 72 anos. Mas como é que foi possível isso? Bom, com investimento na saúde, avanços na medicina, né, novas relações de trabalho, enfim, um conjunto de coisas que parece que fez a nossa vida melhorar. Redução na taxa de pobreza também ao redor do mundo, né, também aí no século XVIII, entre 1820 a 2020, nós tínhamos uma taxa de pobreza de 90%, para hoje apenas 10%. Isso não quer dizer que a pobreza no mundo não seja significativa, ainda é, e nós podemos superá-la. Agora, como é que a gente poderia superar a pobreza? Exatamente com mais ciência, com mais investimento, né, na nossa capacidade nacional. Taxa de subnutrição. Veja, em 1970, a taxa de subnutrição no mundo, né, no mundo em desenvolvimento, então pegando aqui a faixa do nosso país, era de mais ou menos 35%. E já caiu para 13% agora em 2015. Diminuição vertiginosa das guerras. De novo, a gente, claro, se a gente olha a televisão hoje, ou vai ter notícias hoje, claro que a gente vai ver, então, a guerra da Ucrânia, né? Rússia com a Ucrânia, de repente uma outra guerra vai aparecer, lá Afeganistão, algo assim. Mas isso é o que a gente conhece. De novo, se a gente tivesse um telejornal que nos mostrasse a realidade do século XVIII, por exemplo, do século XVII, nós vamos ver que praticamente todos os países do mundo estavam em guerra. No século XX, por exemplo, nós vemos 2 grandes guerras. Na Primeira Guerra Mundial, no início do século XX, e depois a mais devastadora de todas, a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Teve o Holocausto, né, perseguição de judeus, morte de milhões de pessoas. Isso já saiu do nosso cenário, e tomara que não volte mais. E a ideia é, por que isso não ocorre mais? Porque parece que a gente desenvolveu outras metodologias para resolver conflitos. Não pela guerra, mas pelo acordo. Então nós criamos a ONU e criamos tratados internacionais. Agora, isso não aconteceu só pela boa vontade. Parece que aconteceu também, né, pela nossa capacidade racional de inventar mecanismos, de inventar procedimentos que nos possibilitassem uma vida melhor. Deixa eu colocar mais alguns dados aqui. Mesmo, por exemplo, taxas de homicídio no mundo, elas caíram de 8,8 por 100 mil pessoas, né, em 2000 para 6,2 em 2012. Também, por exemplo, sobre pena capital. Até pouquíssimo tempo atrás, a grande parte dos países do mundo tinham como pena, como punição, a punição mais drástica era a pena de morte, isso é a pena capital. Hoje, poucos países do mundo ainda têm pena capital. É a ideia que, né, hoje nós estamos falando de punição de uma forma muito mais humanizada. Um último dado aqui, né? Em 1820, mais de 80% das pessoas do mundo não tinham educação formal, quer dizer, não sabiam nem ler e escrever. Né? Hoje exatamente é o contrário, 80% do mundo tem ao menos a educação básica. Vocês viram a inversão. De novo, como é que isso aconteceu? Foi uma mágica? Será que foi um milagre? Não, foi exatamente o investimento na ciência. Foi exatamente o período aí, século XVII, XVIII, XIX, onde nós, enquanto humanidade, mais investimos na ciência, investindo nas universidades, investindo na criação, né, mesmo em empresas, indústrias, que investissem em ciência e tecnologia. E é exatamente essa ideia aqui que eu queria compartilhar com vocês, né? Que a ciência, ela parece ter um papel central para a gente ter um futuro. Né? Se nós estamos aqui interessados no futuro,
Imaginar, eu quero ter trabalho, eu quero ter uma vida confortável, eu quero ter bons meios de transporte, poder viajar para o espaço, etc. Né? O único caminho, o caminho que nós conhecemos que está dando resultado é exatamente apostar na ciência. Não seria o caminho de apostar no obscurantismo, né? Ou no negacionismo, que a ciência não teria valor na nossa sociedade. Então a ideia aqui é trazer essa convicção iluminista central, né? Que é possível a gente usar a nossa capacidade racional para resolver problemas. E é claro que existem uma série de problemas. Eu antes falei assim, o como nós melhoramos. Mas isso não quer dizer que a gente tenha eliminado os problemas do mundo. São vários. Mas nós temos muitos desafios. Vou dar alguns exemplos. Problemas ambientais. Tá, realmente, esse é um grande problema do mundo inteiro. Né? Nós estamos tendo aumento de temperatura, então aquecimento global, uma série de mudanças climáticas. Lugares que não choviam estão chovendo, lugares que não fazia frio estão fazendo. É mais furacão, é mais tempestades. Enfim, isso é um problema. Como é que se resolve? De novo, com determinadas soluções racionais. Agora, há pouco tempo, a gente teve um acordo dos países do mundo, chamado COP26, que foi feito no Reino Unido, onde os países do mundo assinaram acordos, por exemplo, reduzir emissões de carbono, né, em tantos por cento. Não me lembro agora se era 1,5% ou 5%, mas enfim, o que a gente vai fazer agora? Economizar mais água, economizar combustíveis, não usar mais combustível fósseis, né, como petróleo, usar outros combustíveis, enfim, nós temos que pensar nessas soluções. Né? Problemas globais também, como guerra, como eu falei, ainda existem, como guerra da Ucrânia e Rússia. Como fazer? Resolver os problemas que vêm a partir da guerra. Né? Estoura a guerra num lugar, o que acontece? Estourou guerra no Afeganistão, as pessoas saem do Afeganistão e vão procurar abrigo em outros países. Isso acontece, né? Aconteceu no Haiti, isso aconteceu na própria Ucrânia agora, né? Que está enfrentando uma guerra. Muita gente saiu de lá e foi buscar proteção em outros lugares. O que a gente vai fazer? Né? Como é que a gente vai enfrentar esse tipo de problema? Também problemas de saúde. Claro que a medicina vem evoluindo, né? Mas vejam, lá pelas tantas aparece algo que a medicina ainda não resolveu, não descobriu como tratar. Exemplo da pandemia que nós tivemos recentemente. Não tinha nenhuma vacina disponível para tratar daquele, para combater aquele vírus. E aí teve que se fazer algo que se fez igual como quando se combateu a gripe espanhola no início do século XX, foi em 1918, ali nesse período do fim da Primeira Guerra Mundial, para fazer isolamento social e uso de máscara. Mas depois que teve a vacina e começou a vacinação, os índices de mortalidade começaram a cair. E hoje nós podemos voltar aqui ao convívio. Não sei se vocês, com certeza, devem ter estranhado muito passar 2 anos, né, presos em casa e tudo mais. Mas era aquela tecnologia que tinha no momento para proteger vidas. Mas evidentemente que é muito melhor ter a vacina hoje à disposição. Problemas econômicos, problemas políticos, por exemplo, às vezes falta de emprego ou falta de capacidade tecnológica. Hoje há muitos empregos disponíveis, mas que exigem um nível de sofisticação tecnológica que às vezes a gente ainda não domina. Então esses são problemas. Né? O que a gente pode resolver exatamente com mais educação, mais cursos, né? Até problemas com as novas tecnologias. Hoje está se investindo muito em a inteligência artificial, aprendizado de máquina. De repente nós vamos ter rapidamente aqui no futuro próximo veículos autônomos, veículos que não precisam mais de motoristas e tudo. Mas aí vai ter um problema, por exemplo, como é que nós vamos estabelecer como parâmetro, né, se um carro não tiver motorista e ele der um pane mecânico, problema dos freios, isso e aquilo, e ele tiver que escolher entre, por exemplo, atropelar uma pessoa, desviar e atropelar um cachorro. Isso, né? Assim, uma escolha difícil como essa teria que ser dada por nós. Evidentemente, um software, mesmo sofisticado, não vai poder determinar o que seria correto fazer ou não. Um outro problema que está aí no cenário, com a inteligência artificial, parece que a gente vai ter, né, uma super inteligência para resolver uma série de problemas. Só que isso pode desempregar muita gente no futuro. E aí também a gente vai ter um certo problema. Enfim, problemas que a gente vai poder pensar como resolver. A ideia básica, pessoal, é exatamente dizer assim: vamos resolver esses problemas, ou tentar enfrentar esses problemas, exatamente tomando a ciência e a tecnologia como uma espécie de fundamento da nossa civilização, né? Como uma base central
da nossa civilização. A gente pode dizer que a ciência e a tecnologia, né, elas compõem o DNA do modo que a gente vive, do modo que a gente produz, do modo que a gente se relaciona na família, com os amigos, no trabalho. Então a ideia de pensar prosperidade econômica parece que tem que estar muito ligada ao desenvolvimento, né, ao investimento na ciência, ao investimento na tecnologia. Porque é isso, né? Por exemplo, porque a ciência, ela se dá com investigação. Ela parte de um ponto de partida que é eu não sei como resolver esse problema até chegar ao momento que ela domina, né, aquele assunto. Eu dei o exemplo da pandemia. Você não tinha vacina disponível. Mas o que os cientistas fizeram? Bom, eles partiram do que eles conheciam, foram tentando até chegar, né, na vacina. Então eles partiram de um não conhecimento, uma situação de ignorância, até chegar a um momento, bom, agora a gente domina melhor o vírus e podemos combatê-lo melhor. Então isso exige tempo. Então a gente precisa de investimento, né? Por isso que é muito importante que a gente tenha claro, como país, né, que quanto mais investimento na ciência e tecnologia, mais o país pode se desenvolver. Hoje a economia está muito, digamos assim, centralizada por alta tecnologia, né? Uma produção que vai exigir uma alta tecnologia. Então esse é um caminho, né? Esse é um caminho importante para a gente dizer assim, olha, o Estado, empresas podem e devem investir na ciência e isso parece que vai melhorar o nosso país, né? E essa ideia que com conhecimento natural, né, com conhecimento de uma forma geral, tanto o mundo natural, biológico, físico, como o mundo social, né, ele parece que vai ganhando novos contornos, ele vai ampliando, né? Exatamente isso é a possibilidade, digamos assim, da gente usar nossa razão para entender melhor até os nossos conflitos, os nossos problemas e tentar superá-los, né? Mas a ideia não é deixar a ciência de lado, ou deixar a razão de lado e tentar apostar na volta da superstição, do misticismo, mas exatamente apoiar cada vez mais as soluções racionais e a ciência. Deixa eu terminar aqui, para de repente a gente fazer umas perguntas, falar como isso já é extremamente importante, né? É extremamente significativo quando nós falamos do próprio desenvolvimento do nosso país. Hoje a ciência e a tecnologia já auxilia muito, né, a nós termos uma evolução em muitas áreas. Geralmente a gente pensa assim que ciência e tecnologia é feita só no exterior, nos Estados Unidos, no Japão, na China, na Alemanha. Não, o Brasil também, né? Tem muitos cientistas, tem muitas áreas, né? Evidentemente que ele tem um domínio muito maior. Deixa eu dar 4 exemplos. Tá? Um exemplo de energia. Hoje o nosso país já é autossuficiente energético. Quer dizer, por exemplo, a gente não precisa de petróleo vindo do exterior para que a gente possa usar os carros e assim por diante, ter os meios de transporte e assim por diante. Tanto é por 2 coisas. Uma, que a gente desenvolveu o etanol, o álcool. Você pega lá no posto de gasolina, tudo e tal, o álcool, né? Isso se chama exatamente a bioenergia. Poucos países do mundo têm essa tecnologia, que é conseguir fazer um combustível a partir de cana-de-açúcar, né? E o etanol está em tudo, mesmo na gasolina. Mesmo no litro da gasolina, 25% é de etanol. E por isso que a gente consegue ter uma autossuficiência energética. A grande parte dos países do mundo depende do petróleo que vem de outros países produtores, né? Que não são todos os países que produzem petróleo. O Brasil também é um produtor de petróleo, mas o petróleo dele não seria suficiente para todo o seu consumo. Mas aí, os cientistas desenvolveram o etanol, e foram cientistas brasileiros, né? E foi desenvolvido aonde? Sobretudo com o investimento da Petrobras, a empresa brasileira que cuida dos combustíveis, e também vinculada com as universidades, extremamente importante, né? Os pesquisadores ligados à universidade ligados também às empresas que produziram etanol. Uma outra capacidade tecnológica que se desenvolveu no país, a própria Petrobras fez isso, é a capacidade de perfurar petróleo em grande profundidade. Poucos países do mundo conseguem isso. Hoje o Brasil perfura petróleo, né? Quer dizer, tem um mar, certo? Ele vai procurar o petróleo lá nas camadas mais distantes. Isso exige muita tecnologia. Se não fosse isso, a gente não teria a produção de petróleo que tem. Agora, como é que você consegue produzir, né, extrair petróleo lá no fundo do mar?
com muita tecnologia. Não pensa que a gente mergulha ali, vai com baldinho, né, e vai puxando aquilo ali. Não, né? Você precisa ter um engenho, né, tecnológico extremamente grande. Isso foi desenvolvido no país. Hoje a gente exporta essa tecnologia. No caso dos transportes também. Hoje nós temos uma empresa brasileira de avião chamada Embraer. Para trás ela foi pública, hoje ela é público-privada, né? Hoje, por exemplo, os jatos da Embraer de médio porte são consumidos no mundo inteiro, porque eles são os mais seguros que tem na sua categoria. Eu não sei agora precisar qual é, mas eles não fazem aviões muito grandes e nem muito pequenininhos, então são jatos de médio porte. E só se conseguiu isso com muito investimento, né, em ciência e tecnologia, estudando aerodinâmica, por exemplo. Como fazer o avião mais seguro, como fazer que ele pousasse de forma mais segura e etc. E hoje a gente tem, então, a Embraer como uma referência. Né? E, de novo, como é que a Embraer se tornou uma grande empresa também ligada à pesquisa nas universidades? Então, ligada de um lado à ciência, de outro lado à tecnologia. Também uma outra área que o Brasil evoluiu muito é na área de alimentos. Hoje a gente fala que o setor agrícola brasileiro é muito forte. Nós temos uma grande produção agrícola de milho, soja, etc., no Brasil inteiro. Né? E isso não foi conquistado de graça, de novo. Né? Isso não foi conquistado, digamos, sem fazer nenhum esforço. Nós conseguimos esse aprimoramento tecnológico no campo também graças às pesquisas da Embrapa. É uma empresa brasileira que faz pesquisas na área do campo, na área da agricultura, na área da pecuária. Hoje também nós somos um grande produtor, né, de proteína animal exportando para o mundo. Em termos econômicos, hoje é uma força no Brasil essa área, né, tanto da agricultura como da pecuária, com tecnologia. Né? E termino comentando sobre a saúde, que também é uma área que a gente vem se destacando cada vez mais. Né? Veja, por exemplo, desenvolvimento de vacinas. Hoje a gente já desenvolve vacinas no Instituto Butantan, não especificamente a vacina da Covid, ela foi feita em parceria, mas outras vacinas já são feitas no país. Cirurgias complexas em determinadas áreas no nosso país que ele tem uma expertise exatamente muito grande. E isso parece que só foi conquistado exatamente com essa conexão com as pesquisas desenvolvidas na própria universidade, nas universidades do país inteiro, em conexão com hospitais. Eu terminaria minha fala exatamente dizendo que, né, a ideia para nós conquistarmos o futuro é apostar mais na razão, apostar mais na educação, apostar na ciência, né, porque é exatamente com essa aposta na ciência que nós podemos produzir tecnologia que sirva para melhorar a nossa vida. Claro que a preocupação aqui, né, eu volto àqueles valores iluministas que eu falei no início, de razão, ciência, progresso e humanismo, que o progresso não viria apenas com o desenvolvimento tecnológico, mas ele vem também com a defesa de valores humanos. Né? A tecnologia tem que servir, no final das contas, ao nosso bem-estar, né? À nossa felicidade. Então, valores como bem-estar, justiça, equidade, né, parecem fundamentais para que a gente tenha um futuro. Obrigado. E fico aberto a questões.